Olá, gente, aqui é a Rafa Fustain da Mina Comprava Livros e como eu falei pra vocês, eu ando lendo bastante porque eu tô em processo de criação de livro e tudo, já tô com mais de 70%, digamos assim, né, do livro do Crush Nova York, tô aí pra, se Deus quiser, até metade do mês acho que eu já entrego aí pra gente, mas, então eu tô acabando lendo muita coisa e tal, eu tô aproveitando que a cabeça tá boa e quando eu tô assim eu leio muito rápido. Né, eu leio a jato, às vezes eu demoro mais, mas tem livros, né, e isso eu digo sempre pra vocês, não tem problema nenhum, a gente começa vários livros e a gente não termina. Então tem alguns livros que eu vou pegando assim, até pra arrumar e tudo, eu tô vendo que eu não terminei. Esse aqui é um deles. Eu recebi no final do ano passado também da Dark Side, eu sei que eu tô pegando vários da Dark Side pra botar em dia, que é o Verdades do Além Túmulo, né, que é da Caitlin Doflin. Gente, essa autora aqui, eu cheguei a falar com vocês, eu recebi 2 livros dela de parceria em 2019. Eu falei de um livro, até a resenha dele aqui no canal tá super bem, tal, de visualização. É um livro que eu gostei muito. Eu adoro essa autora, eu tive o prazer de conhecer, de conversar com ela, até entrevistei em 2019 mesmo, a Darkside me deu esse prazer de entrevistá-la. Ela é agente funerária, então as histórias dela são incríveis, porque ela tem assim, ela lida com a morte de um jeito tão natural e tão gostoso de se conversar, que a gente sente até uma inveja, tipo assim, nossa, que delícia conversar com alguém assim, queria ter muito essa... tratar a morte com tanta naturalidade como ela trata. E aqui nesse livro, eu lembro que quando eu comecei a ler, e eu recebi acho que ele no finalzinho de 2020, foi uma época que eu estava exatamente não muito bem, tinha acontecido uma coisa, enfim, muito desagradável comigo, e aí quando eu comecei a ler, eu tinha lido até o princípiozinho, assim, eles são na verdade perguntas que crianças e adolescentes fizeram para ela e são todas relacionadas à morte. E para vocês terem ideia, e aí aquilo começou a me incomodar, assim, não tinha nada a ver com morte, mas eu não estava no meu melhor momento. E aí quando a gente está meio depressiva também, ler essas coisas não é muito legal. Então, por exemplo, são perguntas assim, quando eu morrer meu gato vai comer meus olhos? São perguntas que as crianças fazem. O que aconteceria com o corpo de um astronauta no espaço? Por que mudamos de cor quando morremos? Fui à exposição em que cadáveres sem pele jogam futebol. Podemos fazer isso com o meu corpo? São perguntas. E se cometerem um erro e me enterrarem quando eu estiver só em coma? Então ela dá toda uma explicação sobre isso, né? Tem um aqui que eu achei interessantíssimo de por que a gente não pode pegar o crânio. Meu marido faleceu. Baixa a madeira. Meu marido faleceu e eu amo meu marido e eu quero colocar aqui na minha estante o crânio dele. Pra enfeitar aqui. Botar umas flores. Posso? Não posso. Ah, mas ele, como é que ele tem que fazer? Ele tem que deixar em vida um documento dizendo que cede o crânio dele para a esposa. Mas é fácil? Não é fácil, gente. Ele vai ter que ir, isso é a lei dos Estados Unidos, provavelmente a lei do Brasil é um pouco parecida. Mas não é fácil, porque vai ter que achar uma funerária que aceite serrar o corpo, tirar a pele e me entregar o crânio. Então eu tô rindo porque a situação é difícil, né? Ó, podemos fazer um funeral viking pra vovó? Era o sonho dela. Umas perguntas assim que as crianças fazem que... Como um adulto inteiro cabe numa caixinha depois da cremação? Então são perguntas que realmente as crianças fazem que a gente sabe a resposta, mas ela dá uma explicação assim. Por que os insetos não comem os ossos das pessoas? Então, se alguém estiver comendo alguma coisa quando morrer, o corpo vai digerir essa comida? Então ela conta assim com detalhes e tal, e por que ela... E assim, tem algumas coisas que parecem perguntas de criança, mas que nem tudo a gente sabe, e isso é muito interessante. Porque parece assim, mas isso é pergunta boba de criança, mas nem tudo que ela explica aqui a gente sabe. Então eu acho que parece muito óbvio, mas não é. Né? Por exemplo, tem besouros aqui, tipo de besouros que comem, a categoria dos besouros que comem um corpo. Gente, é uma coisa assim que tinha uma hora que eu tava meio embrulhada assim o estômago, confesso a vocês. Até porque eu sou time cremação, eu não quero nada disso na minha vida. Eu sei que é uma besteira, minha alma nem vai estar mais aqui, já vou estar, né, lá no limbo, sei lá onde eu vou. Mas são situações assim que... E tem aqui algumas, né, rapidinhas sobre a morte. A Darkside, pra variar, né, ela faz edições belíssimas, então assim, é um livro que é todo, né, com ilustrações maravilhosas, fitilho, capa dura. Foi um livro lançado ano passado. Eu acho que pra quem lê os outros 2 dela, esse aqui é meio que uma continuação, né? Eu acho que ele completa bem, como se fosse uma trilogia, assim, mesmo não sendo uma trilogia.
ele completa bem essas histórias, assim, que são de naturalizar a morte. Tem uma coisa aqui também que ela conta que eu acho engraçada, que as pessoas perguntam pra ela se alguma vez ela ficou na funerária até tarde e alguém levantou do caixão e foi falar com ela. E aí ela começa a contar pra gente, tipo assim, teve uma vez sim que eu fiquei, e aí o cara levantou, e aí depois que ela começa a contar, ela fala, não teve nada disso, gente. Vocês querem que eu fale que teve isso só porque vocês querem acreditar e vocês ouvem histórias que o tio do fulano do Beltrano falou que tinha acreditado, tinha feito isso, vocês acreditam porque é bacana acreditar, mas isso não existe. Então, assim, ela é muito cética de que isso não existe e talvez por isso mesmo que é tão bacana pra ela, tá tão, né, normal pra ela trabalhar num lugar desse, porque ela não acredita em nada disso. Então, pra ela, é muito tranquilo esse lugar, trabalhar. Eu não ia aguentar trabalhar um dia nesse lugar, gente. Um barulho que fizesse de um rato passando, eu já ia achar que era alguém deles puxando meu pé, me chamando pra dentro do caixão. Mas, enfim, é um livro que é muito rápido de ler, porque, assim, são perguntas e respostas, então, assim, é muito rápido, tem muita ilustração também, então... E é uma graça, assim, uma graça, né? É engraçada a forma como ela lida com a morte. Eu sempre falo isso. A Kate, ela parece que ela tá conversando com a gente. Eu lembro que quando eu fui no bate-papo com ela, eu lembro claramente de como a gente ria de coisas que se fosse qualquer outra pessoa contando, a gente estava chorando, porque era triste o que ela estava contando. Mas com ela fica muito engraçado. Ela tem um jeito único, sabe, de falar de situações que são pesadas, né, de um trabalho que é pesado, triste, sobre morte, sobre caixão, sobre decomposição de corpos, né, de uma forma muito leve, que faz com que ela seja um sucesso, e que por isso que ela escreve seus livros, dá palestra, e é esse sucesso aí há anos. Então eu gosto muito dessa autora, foi um prazer conhecê-la, espero que eu possa reencontrá-la outras vezes aí em feira, e sempre recomendo o trabalho dela. Então tá lido aqui o livro já, e recomendado pra vocês. Vou colocar o link aqui embaixo, colocar também no finalzinho aqui a outra resenha que eu fiz dela. Não sei nem se eu lembro se eu fiz dos dois, acho que eu fiz só de um, mas vou colocar aqui no finalzinho desse vídeo. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo se vocês já leram algum livro dela, se vocês pretendem ler e gostaram dessa resenha, combinado? Um beijo grande, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.